Olá, meus caros, programa News Jurídicas no ar, da edição do dia 14 de março de 2018. Quem está falando com você, ou com vocês, é o apresentador e produtor Bruno G. Meus caros, nessa data comemora-se o dia do vendedor de livros, livroeiro, do agente autônomo de investimentos, dia dos carecas, né? Dizem que elas gostam deles, será mesmo? Dia Nacional dos Animais, importante aí, direitos dos animais. E o Dia Nacional da Poesia. Cazuza dizia que quando houver burguesia não vai haver o que? Poesia. Enquanto nós estivermos ocupados só com o mundo do capitalismo, com o mundo do mercado, em se dar bem, atropelando inclusive nossos sentimentos, o próximo, realmente vai ficar complicado. Nós vamos ter aí crises, depressões, estresse, e vamos chegar ao final de tudo e dizer aquilo que o Raul Seixas disse na sua música Ouro de Tolo: eu queria conquistar tudo quando conquistei, e daí que eu conquistei, né? Porque o que importa mesmo nessa vida é as coisas mais simples. É claro que nós temos que fazer a nossa vida, realizar nossos sonhos, ter ambições, mas sem deixar de lado as coisas simples, sem deixar de lado aquilo que faz bem para a nossa psique. É exatamente as coisas simplórias, né? Como confeccionar uma poesia, como aflorar o nosso lado poético, fazer bem para o nosso próximo naquilo que podemos, enfim. Nós não podemos viver de uma maneira, melhor dizendo, mecânica, robótica, como se nós não tivéssemos sentimentos, sendo isso que não é verdade, porque enquanto nós tentamos bloquear os nossos sentimentos, mais tarde vai ter consequências, porque uma hora isso vai estourar. Então é a recomendação aí, para que também nós pensamos com o outro viés, no outro lado, para não vivermos uma vida vazia, e eu até diria que precária, por mais que possamos adquirir bens, capitais, mas a felicidade não se encontra necessariamente na riqueza, né? A felicidade completa, ela passa por uma série de aspectos. Meus caros, nessa data também ocorreu um fato, está aí na pauta, na ordem do dia, bem destacável, que é o falecimento do físico cientista Stephen Hawking. Ele que passou a ser mais famoso depois da morte, o falecimento do Einstein, realmente um físico respeitado, casou 2 vezes, teve filhos, e é um exemplo para muitos que se encontram impossibilitados fisicamente, mostrando que é possível sim realizar aquilo que contraria até a regra, porque ele, tendo a doença, a patologia chamada de esclerose lateral de aminotrófio, conhecida como ela, que é uma paralisia que dá no lado esquerdo ou nas laterais do corpo, e impede o movimento do corpo, dos músculos, enfim, dá uma paralisia, uma doença degenerativa e rara, né, que não tem cura, mas que, por outro lado, não impede as funções cerebrais de funcionar. E com isso ele conseguiu ser um notável cientista. Claro que teve a ajuda, o auxílio da tecnologia, porque nem falar direito ele poderia falar por meio da computação, tem ali o auxílio da tecnologia para se comunicar, era doutor, enfim, lecionava em faculdade, e é um exemplo, inclusive teve no espaço, é um exemplo para nós. E ele tem uma frase que ele disse que vale para todos nós, quando ele afirma que eu posso ser impossibilitado fisicamente, mas não mentalmente. É isso. O sujeito que é preso,
que tem pensamentos raquíticos, pequeno, não sai do lugar. Para ele é tudo impossível. Mas se ele pensar de outro modo, outro prisma, será diferente, obviamente. Bom, já nos alongamos demais nesse preâmbulo. Achei interessante trazer isso para mostrar que também o programa News Jurídicas não fica só restrito ao mundo jurídico, mas também é reflexão, também é dica, é sugestão, e traz aqui, como estou trazendo já desde a primeira edição, no seu preâmbulo, as comemorações do dia. Vamos às notícias direto da Rádio Justiça e o respectivo comentário. Primeira notícia: ação sobre isenção fiscal na Copa do Mundo é julgada prejudicada por perda de objeto. Vamos lá. João Cláudio nos conta. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal notícia. Federal negou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra trechos da lei que trata sobre benefícios tributários referente à realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. O relator frisou que as medidas foram adotadas num contexto de excepcionalidade, uma vez que tiveram motivação e duração especial referentes à realização das duas competições. O ministro destacou ainda que a lei só teve validade entre 2011 e 2015 e não existe mais no mundo jurídico. A lei previa isenções do imposto de renda, IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e de contribuições como PIS/PASEP na organização e realização dos eventos. Para mais informações, acesse www.stf.jus.br. De Brasília, João Cláudio Silveira. Informação muito interessante, né, e esclarecedora. Acabou-se, nós tínhamos aí a Lei Geral da Copa, que visava exatamente essas isenções, inclusive na época da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, a FIFA era responsável por tudo, ela mandava no país, né? Foi deixado de lado digamos assim, a competência do Brasil para comandar, e foi dado à FIFA, ao órgão maior do futebol mundial, e que está aí sob júdice, né? Sobre a justiça aí, a justiça está dando em cima porque os seus representantes são suspeitos de uma série de corrupções, né? Inclusive temos desdobramentos na CBF no Brasil, né? Com o líder presidente Marinho, também o Ricardo Teixeira e até o Marco Polo Del Nero, que está agora, que não pode sair do país, porque senão é preso. Então veja como o Brasil todo está uma corrupção danada. E tem aí as teorias conspiratórias que dizem que até o Brasil possivelmente teria vendido o jogo da semifinal e que foi goleado por 7-1 pela Alemanha. Possibilidades, eu não digo nada. Eu não vou dizer que não, porque se a própria FIFA, o órgão maior, seus representantes, Platini, parece que agora o Platini que está na liderança, eu acho que o Platini também foi tirado. O outro que estava lá, o João Avelange, também do Brasil, que está com 90 e poucos anos, também está suspeito. Tem o Jean Valk, que era um dos secretários, e é um francês, se eu não me equivoco, que era o presidente, que foi pego, né? Então, a corrupção está generalizada de qualquer parte, infelizmente. E aí vem com atração, vem com melhorias para o desporto, que também foi tudo balela. Nós vimos aí matérias com relação às Olimpíadas, o legado que ficaria no Brasil com Copa de Confederações do mundo, e a Olimpíada no fundo não deu em nada. Roubos e mais roubos, enganos e mais enganos. Inclusive no Rio de Janeiro nós temos aí ex-governadores presos e por aí vai. É lamentável. Vamos a outra notícia aqui direto da Rádio Justiça.
Tribunal condena réu por perturbar a tranquilidade de sentença que condenou um homem a 17 dias de prisão simples pela prática do crime de perturbação de tranquilidade praticada contra a ex-namorada. De acordo com o processo, os dois mantinham relacionamento amoroso e dividiram a mesma casa. Em janeiro de 2016, o acusado perturbou de forma intencional a tranquilidade da mulher que estava grávida, exigindo que ela ficasse dentro do imóvel e quieta, sem poder sair, pois pretendia pintar o quarto que seria utilizado pelo filho dela que iria nascer. Ainda segundo os autos, a irmã da mulher foi até a residência e constatou que ela era mantida em cárcere pelo homem. Além disso, a vítima possuía medidas protetivas contra o acusado, que já a havia agredido dias antes. Em juízo, o homem alegou a ausência de provas, mas para o relator do processo, desembargador Jairo Roberto de Quadros, a materialidade e também a autoria foram suficientemente demonstradas, principalmente com os relatos das testemunhas. De Brasília, Carlos Ribeiro. Lamentável, né? O sujeito não respeita a decisão da namorada, da esposa, assim como tem esposas que não respeitam também a decisão de separação, de rompimento, não consegue lidar com a perda, né, entre aspas, com a ruptura desse relacionamento, desse matrimônio, e acabo optando para fazer coisas desagradáveis, coisas que não são viáveis, são mesquinharias, né? O senso comum, perdoe pela redundância, é que tem que fazer isso, tem que ser barraqueiro ou barraqueira, tem que aprontar, tem que lançar fora a sua angústia, a sua frustração, inclusive, infelizmente muitos acabam indo para o extremismo, como batendo, espancando, violentando e até matando, porque não sabe lidar com as suas emoções, não sabe perder. Quando a gente é criança, a gente aprende na escola, com os pais, olha, né, pelo menos a gente escuta, você tem que saber perder, e as pessoas se tornam adultas, apesar de ouvir, apesar de ser educadas, parece que não aprendem, parece que não existe essa possibilidade de saber perder. Claro que existe. Na vida é perda e ganho. Na vida nós perdemos e ganhamos. Então o sujeito está com a cabeça acorrentada, com a cabeça grávida, e aí ele não tem outro foco, ele não tem outra saída, entre aspas, né? É lamentável esses crimes passionais, é lamentável a justiça também ser conivente, entre aspas, pelo fato de ela ser morosa, lenta, ela não se preocupar tanto, não dar tanta atenção, porque às vezes a mulher vai e faz a queixa, crime, ou deixa registrado o BO, a polícia não dá bola. Tem casos de mulheres que fez 7, 8 boletins de ocorrência e procurou a justiça nada fez também, inclusive tendo o sujeito ordem para ficar afastado dela num raio de 2, 5 quilômetros, e mesmo assim ele veio e matou ela, e inclusive ela espancou ele, enfim, né? É complicado. Isso tem que ser trabalhado, né? Principalmente com psicoterapia, com psicanálise, porque nós vamos matar, vamos fazer atrocidades, respeitar. Mais vale a ruptura do que o engano, mais vale cada um ir pro seu lado do que viver brigando, fazendo mal para o próximo ou para pessoas que não tem nada a ver, como os filhos. Tem que pensar nesse sentido. Vamos a outra notícia aqui direto da Rádio Justiça. Não sei se eu vou conseguir colocar o áudio todo aqui porque não carregou bem.
lamentável que também. Vamos lá, ver se nós conseguimos. O consumidor deve ficar atento à cobrança de impostos sobre imposto. É comum que ao pagar as contas o consumidor não repare na descrição do documento que traz informações importantes sobre o consumo e os impostos. São poucos que, como Maria das Graças, reparam nas tarifas cobradas na conta de luz, por exemplo. A auxiliar de serviços gerais lembra que muitos casos já foram parar na justiça por causa de cobranças indevidas, especialmente em relação aos tributos. Esse imposto que é cobrado é da distribuição de luz e do recebimento. Então não é da nossa conta de luz, isso é da empresa de energia, onde não era para ser cobrado da conta dos... E eles acabam cobrando esse imposto nas nossas contas. Onde a gente paga imposto sobre imposto na conta de luz. E que diz que esse imposto é errado, a gente pode cobrar. As cobranças mencionadas por Maria das Graças são a tarifa de utilização de serviços de distribuição e a tarifa de utilização de serviços de transmissão. São duas taxas pagas na compra de energia elétrica com o propósito de remunerar o uso do sistema de distribuição e de transmissão, respectivamente. Recentemente, a discussão se instalou no Judiciário em razão da incidência do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços, sobre essas tarifas. Advogado especialista em direito tributário, Antônio Gonçalves diz que essa prática é comum entre as concessionárias e que o consumidor deve procurar a justiça caso entenda que essas tarifas encarecem a conta de forma irregular. O consumidor, ele tem como olhar na própria conta de energia elétrica os tributos que estão sendo cobrados e a forma de cálculo desses tributos. Se ele chegar à conclusão de que realmente existe a cobrança de imposto sobre as chamadas tarifas de uso do sistema de transmissão, o TUST, e a tarifa de uso do sistema de distribuição, o TUST, que são, no fundo, tributos também, ele pode procurar o Poder Judiciário, ou impetrando o mandado de segurança, ou entrando com uma ação declaratória em que se peça a inexistência de relação jurídica entre aquele consumidor e o fisco no que toca a essa tributação. A legalidade do vai ficar aí porque eu não vou conseguir colocar mais adiante. Meus caros, ainda bem que existe a obrigatoriedade ICMS sobre as tarifas, é matéria que será definida pelo Superior Tribunal de Justiça. Na Corte, há pelo menos 3 recursos sobre o tema. De Brasília, Jéssica Vasconcelos. Estar ali na folha, né? Está ali exatamente no talão da luz. Eu fui interrompido porque entrou o áudio finalizatório. Então você confere lá se você não está pagando imposto sobre imposto. Já chega o absurdo dos impostos que você é obrigado a pagar, né? E você paga às vezes até indiretamente. Então, e indevidamente também, né? Principalmente. Você tem que dar uma analisada, até vou dar uma conferida no meu também, porque não pode pagar uma coisa dessa, né? Encarece a conta, né, de luz. E é um expediente que eles fazem, né? E não só a empresa de fornecimento de energia, mas outras, né? Impostos que é incumbência a eles é tudo descontado. E isso é uma prática e corriqueira, inclusive em estabelecimentos que também não tem a estipulação de nada. Por exemplo, você vai no restaurante, você paga tudo ali, tá tudo embutido ali. Tá embutido a gorjeta pro garçom, tá embutido, incluso a despesa da água, da força, da luz, internet, tá tudo ali, aquele preço, né? Então veja só, da mesma maneira acontece com a fornecedora de energia, já está tudo ali. Você paga, não é pela força, você já paga o imposto
próprio que você tem que pagar, né? Você já paga as despesas da distribuição e você paga um valor irrisório daquilo que você gasta de fato com energia. E ainda você vai ter que pagar agora outros impostos. É o Brasil que tudo pode, do jeitinho brasileiro, né? Principalmente essas telefonias aí. Eu, por exemplo, faz uns 2 anos atrás, contratei um serviço de internet móvel, na época era 3G, e tinha os pacotes de internet junto com o telefone. O valor era de 70 reais, né? 69,99 centavos, 90 centavos. Só que o pacote não durava um mês. Eu tinha que pedir outros pacotes. Tinha pacote que dizia que era 3 reais, na realidade era mais. Enfim, só sei que veio uma dívida exorbitante para mim com essas práticas abusivas contra o consumidor. Isso é direito do consumidor. E não estavam nem estipulados. Inclusive veio uma conta para mim com o valor pelo qual eu nem usei, tá? Porque eu tinha cancelado tudo isso. Tinha cancelado o programa, melhor dizendo, o plano. E ainda veio, né, um talão me cobrando. E não tinha, ainda aí vem com a conversa dizendo não, que aqui não tem, você não vai ficar amarrado ao plano, você pode sair a hora que quiser, né? Tem aquele que agora me fugiu o nome, que você fica preso ao plano, por exemplo, durante 12 meses, né? Que é uma cautela que eles usam. Mas não tinha isso. Não, você pode sair a hora que quiser. Aí o cara sai a hora que quiser, mas vem uma folha, vem um valor bem exorbitante para você pagar. É a mesma coisa que fosse fazer, fosse pagar a multa de... agora não me recordo o nome exato. O contrato de fidelidade, né? O tempo de fidelidade. A mesma coisa se fosse que pagar a multa. Por isso que tem que recorrer ao judiciário, mas nem sempre o judiciário, a justiça também nos ajuda. Às vezes é lento, é moroso. E quando vai realmente haver ressarcimento, você já perdeu bastante também e tal. E quando é ressarcido, também, em alguns casos, é bem aquém daquilo que você pleiteava e realmente necessitava e realmente tinha direito. É lamentável, meus caros. O consumidor sofre e como sofre. Principalmente quando vai pleitear com essas grandes empresas, que elas têm bons advogados e conseguem, né, maravilhosas, miraculosas sentenças assim que você fica pasmo, que é um direito certo e líquido que você tem ali, entre aspas, né? E você vai ganhar, porque está ali comprovado claramente que você foi lesado como consumidor, tendo direito a danos danos morais, danos materiais, até em alguns casos os lucros cessantes. Mas, né, dá uma reviravolta, recorre, e aí há ali uma sentença salomônica, principalmente quando vai para os magistrados. Aí você sabe o que eu estou falando, né? Vamos a outra notícia aqui. Segunda turma do STF autoriza a extradição de israelense acusado de extorsão. Lucas Scherer, o Scherer, Israel, e autorizou a extradição de um cidadão daquele país acusado de extorsão. Vamos o réu, lá, que está detido no Brasil por precaução, concordava com o próprio envio para a terra natal. Ao analisar Dias Toffoli, apontou estarem cumpridos os critérios para adotar a medida e votou a favor da extradição. Extorsão praticada no âmbito de organização criminosa. Artigo 428 do Código Penal e artigo 3º da Lei de Combate ao Crime Organizado de Israel. Dupla tipicidade. Reconhecimento em parte. Correspondência ao crime de extorsão previsto no 158 do Código Penal Brasileiro.
inaplicabilidade da causa de aumento, porque aqui é a parte que eu não concedo a extradição, decorrente de organização criminosa. Por quê? Porque o crime foi praticado, ministro Gilmar, antes da nova legislação e na linha de precedentes do tribunal. Não havia a tipicidade, então no ponto não há essa dupla tipicidade. O presidente da segunda turma, ministro Edson Fachin, acompanhou em parte o voto por discordar da restrição sugerida pelo relator em relação ao aumento de pena diante do crime ter sido praticado por uma organização criminosa. É que lá a organização criminosa em si não é compreendida como um delito dotado de tipicidade, mas sim, no momento em que a dosimetria da pena se faz, ela é uma causa que pode levar até o dobro da sanção, que é o preceito secundário. Ela não integra o preceito primário. Nesse sentido, entendo que não... Já tivemos um probleminha aqui com a sonora, né, como de praxe. Tá aqui carregando e não está vindo. Enfim, então aí temos a notícia de que o STF, o Superior Tribunal Federal, autoriza então a extradição de israelense, né, acusado de extorsão no seu país. Veio se refugiar no Brasil, mas não conseguiu, né? Nós temos o clássico aí, o italiano Salvatore, teve polêmica com ele, tantos outros. Tipo, e sim é causa de aumento da pena, que é o preceito secundário, o filtro da dupla tipicidade. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram acompanhando a posição do relator, ministro Dias Toffoli. O ministro decano da turma não esteve presente na sessão dessa terça-feira. Para mais informações, acesse www.st. Enfim, vai dar problema. Pronto, essa foi a notícia aí. Eu não vou tecer muitos comentários, até porque o tempo não nos permite. No Pará, isso já me deixa um pouco irritado, essa condenou um homem a 4 anos e demora, lentidão em regime fechado na produção do áudio. Uso de documento acusado da morte do prefeito no suspeito de 3 homicídios, um deles contra o prefeito de Tucuruí, Jones William. Ele também responde por crimes contra o patrimônio. Os documentos apreendidos com o réu tratavam-se de registro geral e carteira de habilitação, ambas do estado do Maranhão. Nos documentos adulterados constava a foto dele, mas em nome de outra pessoa. A Polícia Civil esclareceu que o acusado tinha contra si 3 mandados de prisão. Um deles expedido pelo juiz de Tucuruí pelo assassinato a tiros do prefeito Jones William, vítima de uma emboscada em julho do ano passado. O réu também responde por outros 2 homicídios com mandados de prisão expedidos pelo juízo de Itaituba e pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. De Brasília, Pedro Scartesini. O sujeito ainda tá para ser preso, né? O acusado, ainda é o acusado. E o prefeito já não está entre nós, né? Acabou-se. A pena de morte foi para ele, não para o vagabundo, né? Delinquente. Então veja como é necessário aí, e isso é um dos variados casos, a reforma no âmbito penal, no sistema também carcerário, penitenciário brasileiro, do jeito que está, principalmente na lei de execução penal, do jeito que está, não vai melhorar, vai cada vez dando mais brecha, margem para os bandidos pintarem e bordarem e saírem de vento em popa, né? Abanando de vento em popa, livre, leve, solto. É brincadeira. Essa é a justiça que nós temos. Inclusive eu estava vendo que o sujeito que é carcerário, que está na penitenciária, né, recebe o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é maior do que o salário mínimo.
Olha que terrível, quer dizer, nós que trabalhamos, somos cidadãos do bem, de bem, ganhamos menos de R$1.000, 900 e pouco. E o sujeito que está lá detido, porque tem filhos, porque tem pessoas para sustentar, né? E se ele estava trabalhando, tinha carteira assinada, ele tem direito a isso, ganha R$1.000 e poucos. Olha que coisa maravilhosa isso aí. É maravilhosa. O crime realmente no Brasil compensa. É direito pro bandido pra dedéu. Ainda se tivesse, né, uma exceção, uma ressalva, por exemplo, o sujeito que furtou, tá, tem direito, se tiver o seu filho ou alguém na família dependente dele. Lembre-se que o furto é o assalto sem emprego, nem é um assalto, vamos dizer, subtrair algo sem o emprego da força. E o roubo é mais grave, há o emprego da força, para lembrar. Então, até concordaria. Agora, dar isso para todos, quer dizer, estupradores, quer dizer, assassinos, né, homicidas, latrocidas e por aí em diante. Aí quer brincar demais comigo, né? Aí quer rir da cara do sujeito. O legislador que fez essa lei realmente estava pensando em si ou alguns seus parentes ou familiares, né? Ah, não, tem que ter o direito dos presos. Ou estava pensando, inclusive, né, financiado por organizações criminosas, né? Pensando neles. Que isso é uma barbaridade. Vamos a outra notícia aqui. Conselho Nacional de Justiça, cadastro do CNJ registra 685 mulheres grávidas ou lactantes presas em todo o país. Ou amamentando Michele Chiuapa nos conta. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tá carregado aqui, Cadastro Nacional de Presas Grávidas e que estão amamentando. O registro tem o objetivo de monitorar permanentemente as presas para que o Poder Judiciário possa identificar cada uma das mulheres e verificar o tratamento que recebem nos presídios. De acordo com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Andremara dos Santos, será feito um raio-x para que a Justiça possa adotar as providências necessárias às detentas. Ainda segundo a juíza, o pente fino que vem sendo feito nos presídios femininos é uma inovação por ser uma adequação do judiciário à perspectiva de gênero e em função ainda do expressivo aumento do número de mulheres presas no Brasil. De Brasília, Michele Chiuapa. Mulheres que vão para o crime porque o marido é o criminoso, são apaixonadas, né? Estão cegas. Até isso foi retratado numa novela da Rede Globo aí das 9, uma que deixou o sujeito que amava ela, que queria oferecer tudo do bom e do melhor para ela, para pegar para um marginal, um bandido que também oferecia coisas para ela, mas oferecia com dinheiro do tráfico. E aí ela foi atrás dele porque no patos, né, a doença, a paixão maravilhosa pelo sujeito, foi atrás dele, pelo criminoso. Aí teve consequências, né? Foi presa. E assim a novela retratou muito bem. Inclusive era um fato real, né? Que a personagem estava vivendo uma ex-mulher de um traficante de uma das favelas, comunidades do Rio de Janeiro. É lamentável, né? Vamos presa, quer dizer, não importa o crime. Ah, eu tô apaixonada, eu amo ele. Ai, então vai até o fim sofrer as consequências. É brincadeira. E tem inclusive pessoas bacanas, gente fina aí, gente fina, elegante, sincera, como bem diz o Lu Santos, que faz isso. Não, eu amo ele, não importa é drogado, não importa é traficante, não importa fazendo obra fraudulenta, não importa, o importante é que ele me ama e também tá me dando aqui algum luxo, eu tô tendo como ostentar a minha vaidade, o meu luxo e tal.
Inclusive aqui na região, até claro, ela se separou. Talvez não concordava com a prática dele. Mas um político, advogado político, foi preso porque estava num esquema ilegal numa prefeitura. E aí a sua esposa casada com o sujeito, apoiando, né? Porque tem nome e tal. Mas como ele foi condenado e teve problemas, ela também teve alguns dissabores, me parece que ela separou dele. Não sei se já retornaram, mas pode até retornar, né? Que inclusive era casada há muito tempo e tal. Então eu fico pensando nessas mulheres aí, né? Temos a mulher do Eduardo Cunha, que não, ela é inocente, a mulher do Cabral. Não, o Cabral não fez nada para ela, né? Ela casou com o Cabral porque amava o Cabral de fato. Não era porque o Cabral tinha o dinheiro e buscava o dinheiro dos recursos públicos para sustentar o ego, a vaidade da sujeita, comprando altas pérolas, altos colares de pérolas, de ouro, de marfim, sei lá, de coisas preciosas, pedras preciosas, caríssimas, de 1.000, de quase se bobear até milhões. Que não quer, né? Crime compensa, aí vão ser presos. Mas é claro que essas, né, mulheres de granfinos dificilmente vão ser presas. Essa que eu citei é do Cabral, tendo 2 filhos já adolescentes, não crianças. Não, tem que cumprir pena em casa, em regime domiciliar, porque eu tenho crianças para cuidar, né? Pré-adolescentes. Aí a pobre coitada que se iludiu com um sujeito que era traficante, ou que era usuário de drogas, ou que fazia algum ilícito, vai lá presa, tá? Com criança de 0 ano, né? Ou de meses, lactantes, né? Até grávidas, vão lá presa e tal, e a criança não tem nenhum direito a ter a sua dignidade para amamentar, se alimentar em local adequado, né? E ela não tem esse direito. Então o pobre sempre sofre, né? O pobre aí é a parte que sempre se complica nessa situação lamentável. Então nós pensamos, tem direito para todos, a isonomia. Não é bem assim, né? Nós estamos vendo aí, é lamentável. Outra incongruência, sujeitos que têm saúde, têm força para trabalhar, não tem nenhuma debilidade aparentemente física, são aposentados. Outros que precisam ser aposentados, que realmente estão de cadeira de roda ou estão usando alguma muleta, não são aposentados. Esse é o Brasil do contraditório, das controvérsias. Tudo por conta da corrupção, do money, né? Isso dá isso. Pessoas que têm 65 anos ou com quase isso não são aposentadas. Aí nós vemos o exemplo do Stephen Hawking, que estava, né, totalmente debilitado, era para ficar como coitado, fazendo de coitadismo, ou seguindo o coitadismo, auto-vitimização, isolado no comodismo, mas não fazia nada. Aí não fazia nada, não ia fazer nada, né? Mas estava fazendo. A última notícia aqui: uso indevido de sobrenome gera pagamento de indenização. Sérgio Duarte dos Contos. Além de pagar indenização por dano moral no valor de R$5.000. O casal se separou judicialmente no ano de 2000, mas ela não fez a alteração dos documentos e assumiu dívidas em operadoras de telefonia e cartões de crédito, o que ocasionou a inscrição do nome do ex-marido em órgãos de proteção de crédito. Para o desembargador Rodolfo Pelizari, não há razões que justifiquem a postura da mulher de protelar a alteração dos documentos, causando prejuízo ao ex-marido. A votação foi unânime. De Brasília, Sérgio Duarte. Nome de solteiro ou de solteira tem que valer, né? E tem que pleitear também, pedir, né? Porque ela pode optar por ficar, mas não pode trazer prejuízos para um dos cônjuges, né? Porque aí realmente ela está trabalhando de má fé. E foi o caso que ocorreu aqui, né? Então é uma dica, uma recomendação aí para as mulheres, né? Porque geralmente com relação à traição, as mulheres ficam, claro que também tem homens, né? Mas
elas realmente se vingam com tudo. O homem não, o homem ele não se vinga. O homem, quando ele... Claro, tem exceção à regra, mas se você for analisar, a mulher é que mais se vinga. O homem, às vezes, ele acaba se auto-imolando, ou seja, ele se ataca a si mesmo, comete homicídio, faz a autopunição e tal, né? Agora a mulher não, se vinga com cartão de crédito, vinga se o sujeito tem dinheiro, então, tá, o cara tá lascado. Aí, se ele não tem, se vinga andando com tudo quanto é cara, andando com os inimigos dele, e assim vai. Isso aí é o lado podre, né, das relações, ou dos rompimentos das relações. E até a gente fica falando muito disso, parece que a gente porque agora nessa onda aí das feministas extremas e tal, agora é machista. Não tem nada a ver com machismo, é a grande realidade, né? É o que acontece. Se não acontecesse, a gente não diria aqui, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Enfim, essas foram as notícias e os comentários da edição do News Jurídicas do dia 14 de março de 2018. Me perdoe aí pela irritação que tive aí e por algumas falas que deveriam ser poupadas, né, não ter sido ditas, mas tudo faz parte, né? Mas vale a gente ser sincero do que a gente ser hipócrita. Obviamente que tudo tem que ter ordem, tudo tem que ter decência, tudo tem que ter ética e prezar pelos princípios da moralidade e tal, né? Então, aí, perdoando aí, porque o jornalismo não se faz às vezes assim. É claro que na internet a gente tem um pouco mais de liberdade para falar acerca de várias temáticas, né? E até com um linguajar não tão formal assim, um pouco mais coloquial e até em algumas ocasiões chulo, porque não temos aqui, felizmente, a praga do politicamente correto. Eu sei que existe muita coisa na cartilha do politicamente correto que é necessário, né? Que é bom, que é benéfico, mas tem coisas que são extremas, né? Então passa dos limites, ok? Esse foi o programa, até a próxima. Se despede aí o seu amigo, apresentador e produtor desse programa, Bruno G. Vamos encerrando.